Eu me chamo Sabrina, sou do interior do estado do Rio Grande do Sul e tenho endometriose há 14 anos. Desde muito nova, sempre tive muito fluxo menstrual e muitas dores. Não eram cólicas, eram dores. Então, comecei a procurar vários ginecologistas e todos me diziam que o que eu sentia era derivado à síndrome dos ovários policísticos, mas que o tratamento só era possível através de anticoncepcionais, para controlar o aumento desses cistos e para controlar a dor. Nada adiantava, a dor só aumentava. Foi então que eu vi na televisão um médico que havia recém-chego em Pelotas, falando sobre uma doença chamada endometriose, e falou dos sintomas. Eu me identifiquei. Logo, marquei uma consulta com ele e ele de imediato já fez uma videolaparoscopia, exame esse que detecta a endometriose e o nível que ela se encontra. Para minha surpresa, após ter feito a vídeo, eu tinha endometriose de nível 4, ou seja, a doença já havia se espalhado em outros órgãos, além de ovários, trompas e útero. Então começou uma maratona de teste de medicamentos para que aliviasse a dor e para ver se a doença não avançava para outros órgãos. Mas todos os medicamentos davam contraindicação. Então comecei a tomar anticoncepcionais de uso contínuo para evitar que o fluxo viesse, entrando assim numa menopausa precoce, e com isso a doença não se esparramasse. Nada adiantava. Ao longo desses 14 anos foram 7 cirurgias, todas elas abertas no abdômen. Fiz tratamento com Zoladex. Para quem não sabe, a Zoladex é um tratamento injetável no abdômen, na nossa barriga, que evita que a doença se espalhe pelo nosso organismo. Mas para que a gente tenha acesso a esse medicamento, nós temos que ter comprovações de que temos a endometriose. Temos que ter exames e temos que ter uma vídeo para podermos conseguir este medicamento. Daí entramos contra o Estado e o Estado é obrigado a nos dar. Só que o Estado não funciona assim. Ele não nos repassa esse medicamento, porque a endometriose ainda não é vista como doença incurável. Eu mesma tive que comprar minha própria medicação durante 6 meses. Após esses 6 meses, eu tive que parar o tratamento com Zoladex, porque não estava adiantando, a doença estava avançando e o custo é muito caro. Hoje deve estar em torno de uns R$ 2.000 uma injeção de Zoladex. E quando o Estado resolve dar atenção ao nosso processo, nós já não precisamos mais, ou já fizemos cirurgias, e não adianta nada para nós. Então eu fiz. Depois disso, fiz várias cirurgias, como eu disse. Tive 6 paradas cardíacas. Perdi meu cabelo, perdi minhas sobrancelhas, perdi meus cílios, perdi minhas unhas. E numa cidade do interior, e para a família, é muito difícil aceitar uma pessoa nessas condições.
Até porque não há informação sobre o tipo, sobre a doença, sobre o tipo da doença, sobre os níveis da doença. Então, para todos eu tinha câncer. Só que a endometriose ela não é um câncer. A endometriose é uma doença que não tem cura, mas ela não é um câncer. Também sabia eu, desde o início da descoberta da doença, que eu não poderia ser mãe. Então o médico me encaminhou para um acompanhamento psiquiátrico, porque a doença ela afeta muito, além do nosso organismo, o nosso emocional. Então eu tenho um acompanhamento psiquiátrico com ansiolíticos, porque a doença ela já traz uma ansiedade e quando a pessoa já é ansiosa, assim como eu, é necessário um tratamento com ansiolíticos. Então, a minha família não entendia muito o que era a doença, mas eu sempre questionava muito os médicos, eu procurava ler, entender, saber tudo sobre a doença. Fiz cirurgias na capital do estado e o mesmo tratamento que eu tinha lá, eu teria aqui em Pelotas. Então, agora no ano de 2017, dia 26 de julho, vai fazer um ano, eu fiz uma esterectomia total. Muitos da minha família não queriam que eu fizesse, pois é uma cirurgia agressiva para nós mulheres, devido ao fato que estão tirando os nossos órgãos reprodutores. Mas eu já vinha preparada com o meu psicológico, pois desde o início eu sabia que eu não poderia ser mãe. Então eu fiz a esterectomia. Para minha surpresa do médico, após 60 dias, a endometriose já havia voltado, mesmo com a retirada dos órgãos e a retirada de focos no meu organismo. Eu perguntei para o médico se podia fazer uma outra cirurgia e ele me disse que não, devido à anestesia e devido à cirurgia ter sido muito grande, tamanho os focos que foram retirados da endometriose até do fígado. Então começamos uma série de exames. Nesses exames, descobrimos que vários outros órgãos estavam afetados e já estavam enfraquecidos. Venho fazendo exames até agora para controle. Para então, após uma junta médica e através do médico, talvez começar com tratamento com quimioterapia. Por que quimioterapia? Para ver se a doença não se espalha mais pelos órgãos. Não é que eu tenha câncer, não. Eu não tenho câncer. O que eu tenho é endometriose. E fiquei sabendo através do médico e de vários outros ginecos e de outras áreas que a quimioterapia pode ser um auxílio na endometriose. Mas para isso, o meu organismo tem que estar sadio. Só que o meu organismo não está sadio devido a tanto uso de medicações para endometriose. Então eu estou fazendo vários exames, já faz quase um ano, para ver se consigo que meu organismo fique bem, pois eu não consigo comer. Eu tenho dificuldades para ingestão de alimentos, eu fico enjoada, estou com problema no baço, além das dores, dos sintomas da endometriose, inchaço abdominal,
dores no corpo, diarreia. Eu tenho todos os mesmos sintomas, embora tenha retirado meus órgãos reprodutores. Todas nós portadoras de endometriose, a cada dia descobrimos um sintoma novo. Ou seja, descobrimos que essa doença ela vai nos maltratando dia a dia. Fica difícil levantarmos da cama, fica difícil tomarmos somente uma medicação para dor. Muitas mulheres perdem seus companheiros por eles não aceitarem o fato de que a mulher não pode ter filhos. Muitos médicos são despreparados sobre a doença e quando chegamos num PS ou vamos em busca de um médico que nos dê uma medicação para aliviar a dor, eles simplesmente fazem uma medicação injetável que dura pouquíssimas horas e a dor permanece. Ou seja, há uma grande desinformação, tanto das mulheres, pela parte das mulheres, como pela parte da população em geral e principalmente da medicina. Hoje existem vários médicos que tratam a endometriose, mas nós não temos acesso a esses médicos, porque a nossa doença não é reconhecida. Então, quando nós tentamos marcar, nós levamos meses para conseguir uma consulta, meses para conseguir um exame. Enquanto isso, a doença vai se espalhando pelo nosso organismo. E nós vamos a cada dia ficando mais maltratadas pela nossa dor. Nós perdemos o nosso sorriso, nós perdemos a vontade de termos horas de prazer, de ir numa praça tomar um chimarrão, porque não temos vontade nem de sair da cama. Algumas que já têm família, que já têm filhos, não conseguem nem dar atendimento necessário à sua família devido às dores. Então, o que nós queremos, nós, portadoras de endometriose, é que a doença venha a ser reconhecida e que nós tenhamos um tratamento adequado, médicos que nos tratem, especialistas que nos tratem, que deem atenção à nossa dor. Nós sabemos que a endometriose, num estágio primário, ela pode sim diminuir, mas já num estágio avançado, como o meu, estágio 4, que já estava no fígado, nós temos permanentemente a dor. A nossa dor é crônica devido ao nível da doença. Então, passamos tomando medicamentos e medicamentos para a dor. Isso não é possível. A dor maltrata. A dor nos deixa mal-humoradas, nos deixa desanimadas. Até porque muitas de nós perdemos empregos, porque muitas vezes não conseguimos levantar da cama e como a nossa doença ainda não é reconhecida, não podemos ir trabalhar. Então perdemos nossos empregos. Nós precisamos lutar para que essa doença seja reconhecida pelo SUS, para que nós tenhamos um tratamento adequado, para que nós tenhamos acesso a médicos especialistas que nos tratem. O quanto antes descoberta a doença, mais fácil o tratamento, mais fácil evitar que a doença
se espalhe pelo nosso organismo. Nós não sabemos de onde essa doença vem, pois ela aparece em qualquer idade. Ela aparece em pessoas que já têm filho, ela aparece em pessoas já de idade. Então, tanto para nós quanto para a medicina ainda é um mistério de onde essa doença vem. Mas nós sabemos que essa doença não tem cura, mas que ela também não é um câncer, mas que há um tratamento, só que nós não temos esse acesso a esse tratamento. E muitas mulheres não sabem que tem essa doença, porque vão ao ginecologista e eles simplesmente dizem que é normal ter dores. Não é normal. Isso não é normal. Ter dor não é normal. Ter dor numa relação sexual, ter dor durante o período menstrual, inchaços abdominais, diarreia, dores no corpo. Isso não é normal. Mas nossos médicos não estão preparados. E os que estão preparados, nós não conseguimos consultas. Então, mulheres, vocês que sentem esses sintomas, procurem um médico, porque não é normal. Falem na endometriose. O mês de março é o mês amarelo, considerado de prevenção contra a endometriose. Então, nós, mulheres, que fazemos parte de vários grupos, nós procuramos informar sobre várias matérias, entrevistas com médicos, o máximo possível às mulheres sobre a doença. Mas, infelizmente, é só no mês de março que somos lembradas que temos endometriose, porque depois parece que a população nos esquece. Parece que os médicos nos esquecem. E nós continuamos com a doença. Então, estamos gravando esses vídeos para que os políticos, ao invés de ficarem debatendo somente política, nos deem atenção para a nossa saúde, para a saúde da mulher. Como deem atenção total à saúde, mas que principalmente reconheçam que a nossa doença, a endometriose, ela é incurável e que nós temos direito a esse tratamento. Porque nós não temos de onde tirar, nós não temos condições, nem físicas, nem psicológicas, nem monetárias, de sustentar um tratamento para a endometriose. Então, fica o recado de que as mulheres que sentem esses sintomas procurem os médicos. E fica aqui o meu depoimento de uma portadora de endometriose que já fez 7 cirurgias e que ainda assim luta contra a doença. E que ainda assim vê o descaso da saúde com nós, portadoras de endometriose. Vamos lutar. Está na nossa hora. Precisamos lutar pelos nossos direitos, mulheres. Precisamos. Só com o nosso testemunho, com a nossa palavra, com a nossa luta, é que conseguiremos que essa doença chamada endometriose seja reconhecida pelo SUS e que tenhamos um tratamento adequado. Vamos à luta, não podemos desistir. Jamais.